E obrigado por esse momento que nos congregaste aqui para falarmos de Ti. Ninguém melhor para falar e explicar de Ti a não ser Você. Explica-nos a Teu respeito. Fala-nos a Teu respeito. Revela-nos a Teu respeito. Como caminharmos contigo. Como termos a comunhão contigo. Como termos o companheirismo, a parceria e a unidade. Nós não sabemos, mas nós queremos aprender. Entender os mistérios que há por detrás da comunhão contigo. Querido Espírito Santo, revela-te a nós, revela-te em espírito, que o nosso coração seja aberto, que a nossa mente seja aberta, assim que nossos olhos também sejam abertos, assim como nossos ouvidos se tornarem receptivos para aquilo que tens esta noite. Glorifica ao Pai, glorifica a Cristo, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus, sei quantos que estão a caminho para este lugar, de casa para cá, de serviço para cá, de escola para cá. A mão protetora de Deus esteja com eles, até chegar para junto aprendermos os mistérios. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos à igreja. Amém. Sejam bem-vindos ao melhor lugar da face da terra. Amém. Sejam bem-vindos ao melhor dia da semana. Amém. E ao melhor momento. Porque o dia de encontro com Deus é o dia de aprendermos mais um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. Mídia, antes de sentarmos, coloca só o texto de terça-feira. Eu quero saber qual é o texto que a Mídia vai colocar. O texto de terça-feira. O texto base. Mídia não sabe, né? Mídia que está ali não é a mídia que deve na festa, né? Igreja, qual é o texto básico que nós lemos na terça-feira? Muito bom. Já me deixa feliz isso. Já esse começo a me alegrar. 2 de Coríntios 13. Mídia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É isso que veio lá. Essa aqui versão, ele pegou a Almeida Corrigida Fiel, pega a revista atualizada. Isso varia de versão. Na Almeida Corrigida Fiel, no caso, vai ser 14. E algumas versões de outras linguagens, inglesa e francesa, também aparecem no versículo 14. Não apenas acontece aqui, acontece também com os salmos. Amém? É a forma como ela foi escrita. Se no teu texto português ou a versão que estás com ela termina no versículo, por exemplo, 15, naquela linguagem ela termina no versículo 16. Podemos ler todos nós? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Podemos ler outra vez? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Muito obrigado, os irmãos leram e aí vem a pergunta. Deixa eu ler também. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O que seja com todos nós? A comunhão do Espírito Santo. Como estamos tratando da comunhão? Mas de fato, o que tem que estar com todos nós começa pela graça do Senhor Jesus, desce o amor de Deus e depois, finalmente, a comunhão do Espírito Santo. Tenha a bondade de sentar. Antes de começar a falar
pegar um pouco do que falamos na terça-feira, quero fazer uma pergunta. E quero que os irmãos sejam sinceros. Claro que os irmãos não serão. Quero que os irmãos sejam sinceros. Quem orou hoje? Quem orou hoje? Vou repetir a pergunta. Quem orou hoje? Não estou vendo que alguns acham que levantaram as mãos. Não, eu quero ver para quem orou levantar a mão. Quem orou hoje? Obrigado. Irmã Melina orou? Não orou hoje. Então, aquela que chegou na igreja? Não entendo? Chegou 5 a 10 minutos. Nos encontrou a orar. E não oraste. Ok. Obrigado pela sinceridade. Porque seria quase difícil, para não dizer impossível, você estar na igreja e não ter orado. Algumas pessoas, e aqui vem a segunda pergunta, quem orou ao longo do dia? Quer dizer que desde o levantar até antes de chegar na igreja. Essa é outra coisa. Não vai me levantar. Porque uma coisa é nós apanharmos a carona de orar na igreja, porque viemos ao culto, e a outra coisa é orarmos ao longo do dia. Primeira coisa, a pessoa salva, remido pelo sangue de Jesus Cristo, independentemente do atraso que tenha para ir para a escola ou para ir trabalhar, não pode levantar da cama sem ter orado. Se você levanta da cama e não ora porque está com pressa, você tem um problema gravíssimo. E você não sabe o fracasso e a frustração que te espera o dia todo. Porque mesmo até que está difícil, o fato de você ter acordado tarde e tirado algum tempo para falar com Deus, você está garantindo o teu táxi. Inclusive você está garantindo a segurança no coração do cérebro, do patrão, para não ter que se chatear contigo. A pessoa lavada, remida pelo sangue de Jesus salvo, não pode comer sem orar. Até Jesus dava primeiro graças a Deus. Por mais fome que você tenha, a irmã está me vendo, já está revelando tudo. Por mais fome que você tenha, você não pode comer sem orar, sem dar graças a Deus. Estamos em sintonia. Você já visto se a comida está mal preparada para não te causar problema no estômago e depois problema de barriga que vai te levar todo momento no WC? Eu não posso comer sem ter orado. E o crente não pode ir para a cama, dormir sem orar, por mais cansado que esteja. Ele não pode dormir sem falar com Deus. E para ir um pouco mais além, a nossa oração não pode ser uma oração tabelada, cronometrada, de que só oro de manhã quando vou acordar, vou orar quando eu vou matar chá, vou almoçar, vou jantar e vou orar quando eu vou para a cama ou antes de dormir. Se você está nesse nível, você ainda é bebê e bebê espiritual. A oração, para mim, tem que ser um processo contínuo. Amém? A qualquer momento você ora. Na verdade, para orar, meu Deus. Na verdade, para orar, você nem precisa abrir a boca. E na verdade, para orar, os outros nem precisam saber que eu estou a orar. Porque eu posso estar sentado no táxi, bem calado, bem concentrado. Alguém está falando, está conversando, está a tocar teu cu que zomba no táxi. Mas eu estou a falar com Deus. Então, vai mais o nosso trânsito de engarrafamento, que vai me levar 1 hora até chegar no meu destino. Então, já gastei 1 hora de oração, já consumi 1 hora de oração. Estamos em sintonia. Amém. E quando eu chego em casa, eu já orei 1 hora de tempo. Vou orar para comer. Quando vou para casa, vou dizer: Pai, muito obrigado por tudo. Agora vou dormir. O Senhor esteja comigo. Nem fiz 1 minuto. Orei ou não orei?
O maior trabalho eu fiz que, ao longo do troço, o tempo que eu estive de serviço para casa ou de casa para serviço. Quando eu trabalhava, quando passava nessa estrada da samba, era bênção, o engarrafamento me ajudava, tanto de manhã quanto de tarde. Então, quando eu consumia, sobretudo no regresso, 2 horas no trânsito, agora alguma melhoria, algumas 2 horas no trânsito, aí para mim é felicidade, porque eu já orei, fechei o vidro do assento, AC ligado, volume alto, o som, e eu aí gritava, eu estou lá. E quando vou chegar, já chego bem renovado. Amém. Amém? Vai outra pergunta. Pastor, está para falar de uma coisa, para te levar lá. Quem falou com Deus hoje, ao longo do dia? Eu disse falar com Deus. Começam mesmo a levantar as mãos, então. Quem falou com Deus? Ok, bom. Agora a outra pergunta é: quem falou com o Espírito Santo hoje? Mantenha a mão. Deus te abençoe, minha filha. Falaste com o Espírito Santo na tua linguagem. Eu quero ver quem falou com o Espírito Santo. Cada vez mais tarde eu não sei. Agora, quem falou com Deus? Uma oração. E quem falou com o Espírito Santo? Porque há uma diferença. Os que falam com o Espírito Santo são um número reduzido em relação aos que falaram com Deus. A última pergunta para chegar onde eu quero chegar é: quem o Espírito Santo falou com? 1, 2, 3, 4. Quem o Espírito Santo falou com ele? 1, 2, 3, 4, 5. Um abençoado da criança 6. Agora, quem Deus falou com ele? Levanta, não precisa fazer assim. Ou você levanta ou você não levanta. Bom, e vamos contar o que Deus falou, o que o Espírito Santo falou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje Não, eu não tenho lá. Então não estás aqui. Se você não percebeu, não estás aqui. Eu estou a falar do quê? Hoje. O culto é hoje. Estamos a tratar do assunto de hoje. Irmãos, o crente lavado remido e sobretudo batizado com o Espírito Santo não pode concluir, terminar o dia. Primeiro, sem ter falado com Deus. E segundo, não pode terminar o dia sem ouvir Deus falar. A oração é ter falar com Deus, certo? Esse conceito de oração é falar com Deus é para os bebês espirituais. Oração é falar com Deus. Esse conceito de oração é falar com Deus é para os bebês espirituais. Oração não é monólogo. Monólogo é eu falar. É só uma pessoa que fala. Oração, mais do que falar com Deus, oração é diálogo com Deus. Diálogo envolve 2 pessoas. Diálogo. Eu falo e a pessoa também fala. Melhor é fechar porque estamos aí no outro lado e ouvir Deus. E eu não quero que vocês ouçam Deus ainda, como vocês não querem ouvir. O diálogo é. Não entendi o que ela diz? queremos ouvir. Tem que pegar a madeira de terça. Agora também que já disse para não meter mais lá. Alguém gravou, tem que pegar. Na terça-feira tratamos disso, mas hoje não vou passar o tempo nas pausas. O diálogo é: eu falo e você também. Lembra um exemplo de terça, o casal que estava aqui? Sim. Lembra um exemplo de terça quando eu fui andando com a irmã que é fora? Sim. O que estava acontecendo? Diálogo. É o diálogo que estava a reter aquela parceria.
que quem quebrou o diálogo foi quê? A chuva. Porque se não fosse a chuva, continuaria a ser diálogo. É tão aborrecedor quando você tem alguém e em vez de ser diálogo, é monólogo. Você só fala e ele só está lá. Mas fale então uma coisa. Como é que você fica? Koinonia, comunicação. Você lembra o significado dessa comunhão? Na língua grega é koinonia. K-O-I-N-O-N-A. Koinonia. Não é com T, é com K. Comunicação. Temos vários conceitos que resumimos em três. A comunicação é que? Esse koinonia é que? Parceria, vamos primeiro, companheirismo, porque ainda não terminamos de falar sobre companheirismo, e depois parceria, e depois intimidade. Mas nós falamos de que esse koinonia significa muita coisa. Deixa lá, vem para o meu esboço aqui. Koinonia, falamos que significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilha, relação social, parceria, participação conjunta e associação mútua íntima. Então, se eu só falo, para nada serve, não é diálogo, é monólogo. E o nosso grande problema, para além de nós não sintonizarmos, apanhar as boas ondas, a frequência ideal, é que nós, quando estamos a falar com Deus, nós não temos tempo para Deus falar conosco. Esse é o grande problema, já estou a dar a resolução. É que nós falamos tanto. Deus obrigado, Deus minha mãe, Deus meu pai, Deus meu marido, Deus meu filho, Deus o emprego, Deus o trabalho. Pai, eu quero que eu opere. Em nome de Jesus, saia. Pai, abençoe. Eu quero ver a mão. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse, eu recebo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, bebê? E o outro do outro lado, como fica? O lugar de oração é aqui no meu quarto, é aqui no meu escritório, é aqui na igreja, é não sei aonde que você criou, gerou o lugar. E aí você rajada, tipo quem tem guerra. Amém. Arrumou-se, vazou, foi. E como é que fica ele? Como você quer me ouvir se você não me deu tempo para ele falar contigo? Vamos entrar só na matéria de falar e ouvir. Nosso objetivo é falar e ouvir. É que nós, todos os dias, temos que ouvir Deus a falar pessoalmente. É aqui onde estamos a dizer que quando nós entendemos essa coisa de intimidade com o Espírito Santo, não é que descartamos os profetas, não. Muitos profetas serão a confirmação do que Deus já falou conosco. A igreja está me entendendo? Nós não vamos correr atrás dos profetas para ouvirmos a voz de Deus. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Amém. Mais do que você desejar, Deus já tem falado comigo. Eu vim aqui falar disso, você vai admirar e dizer: pastor, é mesmo só isso que andaste guardado por muito tempo? Não, é que eu não guardei, mas eu não guardei. Os profetas que virão, o que eles vão falar vai ser meramente uma confirmação do que Deus já me falou. Estamos assim. Amém. Terça-feira saí com o pastor presidente. Fomos porque tínhamos que fazer o levantamento dos inscritos. Como compramos em nome dele, veio, fomos lá na FedEx, aí junto da DRL. Eu, à madrugada ou de manhã, disse com Deus: Pai, como eu vou sair com o teu servo? Isso é a minha inteligência espiritual. Como eu vou sair com o
eu quero receber alguma coisa. É a primeira coisa. Segundo lugar, eu não posso sair com alguém espiritualmente superior a mim e eu não beneficiar nada. Aquilo pode ser uma simples saída, mas para mim não é uma simples saída. Ele não vai entrar no meu carro ou não vou entrar no carro dele por acaso. E bem verdade, eu queria ir, a intenção minha é ir com o carro dele. E o carro dele tem o mesmo problema que tem o meu carro. E ele me disse, então vamos com o teu carro. Eu disse, bom, como vamos com o meu carro, então Deus, eu quero receber algo. E eu quero te ouvir uma coisa. Ok, tanto na ida, quanto no regresso, na conversa, não apenas ouvir Deus, como tive confirmação de Deus. Nas conversas simples, não pensa que é espiritual, Bíblia, não. Nas conversas bem simples, natural. E o tempo que ficamos lá à espera, Deus estava a me confirmar o que Ele falou comigo no domingo, aqui no culto, e outras coisas. Porque eu disse, Deus, eu quero ouvir. Temos esta responsabilidade de ouvirmos, e as outras pessoas serão uma mera confirmação. Eu já ouvi, você também pode ouvir e ter uma, e sobretudo quando você está no princípio de ouvir a voz de Deus. E aqui vamos falar isso nessa parte do companheirismo. Acho que eu não consigo mais entrar na parceria por vossa causa, mas não tem problema, não tenho pressa em andar. O que quero é que a igreja aprenda e aprenda bem. Eu estava a dizer, sobretudo quando você está no princípio dessa caminhada e ouvir a voz de Deus, você pode ter algumas dúvidas, se é mesmo ou não. E é bem simples você provar que é Deus ou não. E a maneira é dizer, Deus, se o Senhor falou comigo isso, eu quero que o Senhor confirme. É só isso, confirma por intermédio de alguém. E Deus fará a questão, se Ele quem falou, Ele vai confirmar, usando um profeta, usando um pastor, usando alguém numa conversa. A pessoa vai falar aqui justamente o que você ouviu de Deus. Você vai dizer, uau, é Deus. E aí você, primeira coisa, deixa de duvidar que é Deus que está falando. Agora, como Deus fala, é outra coisa. Antes de nós chegarmos lá, você precisa aprender sobre o que? Comunhão. Dissemos isso, que é companheirismo, comunhão é parceria e comunhão é intimidade. A igreja primitiva tinha uma comunhão profunda com o Espírito Santo. É o que a igreja contemporânea, no caso, você e eu, nós não temos. Dissemos que comunhão, o significado do companheirismo é que dissemos ter um relacionamento amigável, amizade e partilha ou compartilhar algo que em conjunto, ok? Quando estamos a falar de amigos íntimos ou companheiro íntimo, todo amigo íntimo, todo companheiro íntimo tem o que? Algo lhe caracteriza, é o companheirismo. Ele quer a companhia do outro, ele quer a presença do outro. E o Espírito Santo já está dentro de nós. O Espírito Santo está em nós. É que nós é quem não conseguimos dar efetivamente conta de que esse Espírito Santo que está em nós, está ali em nós para muita coisa. E a igreja primitiva valorizava isso, ouvir a voz do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo fala. Amém. Estou a dizer que o Espírito Santo... As duas perguntas que nos fiz é proposital. Quem ouviu a voz de Deus e quem ouviu a voz do Espírito Santo? E já consegui, foi um termômetro para medir de onde estamos, começamos onde estamos e saber como nós vamos caminhar. A pergunta foi de propósito. Isso aqui já vamos abrir o jogo, não é? De quem ouviu Deus e quem ouviu o Espírito Santo. Para compreendermos que o Espírito Santo fala a Bíblia, nós vamos ver aqui que os apóstolos não apenas ouviram o Espírito Santo, mas eles tinham o Espírito Santo como companheiro. Estamos em sintonia?
Tinham o Espírito Santo como sócio, como parceria, como companheiro da caminhada e na caminhada. Ouviam a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo cooperava com eles, dependiam do Espírito Santo. Dali a razão do sucesso que a igreja primitiva teve, que marcou todas as outras eras. Vamos dar uma olhada para alguns versículos, bem rápido até não, como eu disse que não quero correr, para analisarmos essa questão da comunhão com o Espírito Santo. Mídia, coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 26. Nós podemos parar no versículo 29, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 29, é o suficiente. Vamos prestar atenção. Podemos ler um conjunto desse texto? Podemos ler juntos? 1, 2, 3, vamos? O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo... Ok, stop. Quem falou a Filipe? O anjo. Quer dizer que o anjo pode falar. E o anjo pode aparecer. Nem sempre o anjo leva asa. Alguns de vocês já se encontraram com o anjo, mas precisam saber que é anjo. Porque tem na mente de que o anjo tem que ter asas. O Espírito Santo está falando para alguém para ajudar. Repito, alguns de vocês já se encontraram com o anjo, já estiveram perto do anjo, mas você não sabia que é anjo. Porque na nossa mente está desenhado um anjo tem que ter asas, tem que estar de roupa branca. Não estou a falar de criança que dizem anjo de Deus. Criança não é anjo de Deus, é criança. Bebê não é anjo, é criança, é bebê. Então vamos desmistificar isso, esse paradoxo de dizer que não. Ele é anjo. Anjo da onde? Anjo tem que ficar lá no céu, na terra fazer o quê? Qual é a missão que esse anjo dá com o pé aqui? Diga que criança é anjo. Aonde que encontramos na Bíblia? Eu ainda não encontrei. Então isso que eu estou a dizer, criança não é anjo, criança é criança, bebê é bebê. Anjo é anjo, existe diferença. Uma pessoa é pessoa, o anjo é anjo. O anjo não é uma pessoa não é anjo. Agora, quando estivermos no céu, seremos como? Não é que seremos anjos, seremos como? E tem razão por que disso. Não vamos entrar nesse campo. Mas é para ajudar. Então fechei mesmo esse parênteses. Vamos. O anjo falou a Filipe. O que falou? Vamos lá? Vamos. Ok, Mídia. Vamos? Rainha dos etíopes, o qual é a superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Ok, para aí. Deixa eu ensinar algo. Por que eu falei o Espírito Santo passou? Quando lês a Bíblia, irmãos, preste atenção, é importante isso. Quando lês a Bíblia, está a falar do Espírito Santo. Ao lermos a Bíblia, vais encontrar a falar do Espírito Santo, ou simplesmente vai falar do Espírito. Como diferenciar quando você vê Espírito? Porque o Espírito Santo na Bíblia pode ser simplesmente chamado Espírito. O homem, ou o Espírito do homem, também é Espírito. Como diferenciar na Bíblia de que isto que eu estou a ler é Espírito humano do homem, o meu Espírito, ou então é o Espírito Santo? A grande diferença, essa é a base para nós aprender, é quando se trata do Espírito Santo, o E é capital, o E maiúsculo.
quando você encontrar E minúsculo, não é Espírito Santo. Tem algumas traduções cometem erro, mas quando você lê a versão como Almeida Corrigida Fiel, esta revista atualizada e tantas outras, por isso é que eu avancei ali o Espírito Santo. Está escrito aqui, maiúsculo, é capital, esse é, trata-se do Espírito Santo, mas não está escrito Espírito Santo, está simplesmente que Espírito. Então diz que, então disse o Espírito a Filipe. Não tenho agora em mente não, porque não era objeto de eu ensinar isso, podia mostrar, mas ao longo desse estudo vai ver, para mostrar onde se trata do Espírito do homem, como ele vem escrito. Vamos encontrar no mesmo texto o Espírito Santo com maiúsculo, o Espírito humano com E minúsculo. Então, aqui, Espírito, disse o Espírito a Filipe, é o Espírito Santo que disse a Filipe, não é Espírito do homem. Agora, olha qual é o problema. O problema não. Qual é a questão aqui para nós entendermos? No versículo 26, Bíblia coloca o versículo 26. O que é que diz o versículo 26? Podemos ler a parte A? Um anjo falou a Filipe, dizendo. Bom, quem primeiro falou a Filipe? O anjo. Filipe obedeceu a ordem do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor também, quando nós vamos ler a Bíblia, no Antigo Testamento, bom, aprende já, pronto, vamos já navegar lá. No Antigo Testamento, quando você vai ler a Bíblia, vai encontrar escrito o anjo do Senhor. A vem com letra maiúscula capital, e Senhor vem com letra maiúscula capital. Esse anjo do Senhor que a Bíblia fala tem dois significados. Primeiro, vou falar sobre um deles. Quando se fala do anjo do Senhor, se refere a que vocês estão fazendo teologia, você e o anjo aí que responde. No Antigo Testamento. Se refere a Jesus. Não estou a gastar dinheiro agora. No Antigo Testamento, quando você vai ler a Bíblia, vai encontrar o anjo do Senhor aparecer. Por exemplo, Josué, me lembro o texto. Tem o capítulo 7 e 8. Estava precisando de uma instrução para a guerra. E ali, à distância, ele consegue ver o anjo do Senhor. Mas esse anjo não tinha asa. Por isso ele disse: nem sempre anjo vai ter asa. Esse anjo estava com a espada desembainhada. E ali, Josué se aproximou e perguntou: és tu dos nossos? Deixa só vamos fazer como? Vamos fazer como? É para nos ensinar, né? É para nos ensinar. Não para tirar todos os mortos. Amém? Amém ou não amém? Amém. Diga. É 5:13. Eu não achei Josué. Pode estar com Josué. É mesmo. Deus te abençoe aqui. Mas ele aqui não fala do anjo, fala do príncipe. Eu não queria usar o nome do príncipe para não ter que misturar o que vamos ensinar. Diga. É mesmo lá onde eu estou. É mesmo lá onde estou. Porque em Gênesis fica bem claro. Pronto, toquei ali, então sou obrigado a reparar. Jesus. Então não pensei que eram 2 anjos de Sodoma entrar ali do. Ok, já sei onde vou pegar. Já vi o texto que vai nos ajudar. O texto que vai nos ajudar. Isso.
lá, Gênesis 21, vamos olhar para versículo 15 a 17. Vamos parar lá 15 a 17. Aqui tem um outro tema adicionado, mas como não é objeto de estudo, dá para desenvolvimento. Gênesis 21, capítulo 21, versículo 15 a 17. Vamos lá, Miriam? Podemos ler? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Vamos? E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Aqui está se tratando de Agar. Quando a água acabou, ela jogou ali Ismael. Como mãe, não quis ver filho a morrer na frente dela. Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, Agar a chorar. Deus, porém, quem ouviu? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Para ali. Quem ouviu é Deus, mas quem fala não é Deus. Está claro ali? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus é quem falou. Esse anjo está escrito lá com quem? Fechamos esse parênteses. Agora voltamos no escala. Qual era o texto? Atos capítulo 8. Amém? Ok. Sempre que você vai ler, esse é só para você sair com ele. Sempre que vai ler o Antigo Testamento, encontrar o anjo do Senhor com a capital maiúsculo, se trata da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Ok. Estamos em Atos capítulo 8. Ok. Aqui o anjo do Senhor é que falou a Filipe. Esse anjo do Senhor aqui coloca Atos capítulo 8, versículo 26, perdão. Esse anjo do Senhor aqui é mesmo um anjo, porque aqui Jesus já encarnou e já foi assunto para os céus. Ok? Esse do Novo Testamento é mesmo um anjo. E ali no versículo 29, a Bíblia está a dizer que disse, Mídia, e naquela hora, está a dizer que disse Espírito a quem? A Filipe. Estamos a compreender? O Espírito Santo falou a Filipe, dizendo: Filipe, pode ir já no versículo 28. Aqui primeiro é o anjo. É 29, né? Ok, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E quando vamos ler do versículo 30 em diante, Filipe fez exatamente o que o Espírito Santo lhe disse. Primeiro, Filipe fez o que o anjo do Senhor lhe disse. E em segundo lugar, Filipe fez o que o Espírito Santo lhe disse. A pergunta aqui é: como é que o Filipe conseguiu entender de que este é a voz do anjo, de que este é a voz do Espírito Santo? Por causa de quê? Companheirismo, intimidade, comunhão. Na comunhão você conhece a voz. Alguém pode tentar disfarçar, mas você sabe que essa não é a voz. Não é isso, Antônio? No telefone alguém pode disfarçar a voz da irmã Cleide, mas você vai dar conta. Essa aqui é minha esposa Cleide. Não é isso. A irmã Cleide pode lhe ligar um homem e dizer: eu, Antônio. Ela logo vai dar: não, você não é Antônio, porque eu conheço a voz do Antônio. Por quê? Porque ele sabe que o Antônio é o companheiro dele, é o parceiro dele. Na comunhão, no companheirismo, na intimidade, na parceria, as pessoas se conhecem mutuamente. Aleluia. Você mesmo até acamado, num estado de coma, mas ao ouvir você vai saber: esse é meu pai, esse que está falando é minha mãe. Você não está vendo. Por isso é que, obrigado Deus, por isso é que Jacó, quem enganou o pai? Jacó. Jacó.
Por isso é que Isaac, mesmo velho, quando ouviu o avô de Jacó, ele disse: não, esse não é o avô de Esaú. Ele fez tudo por tudo para tirar dúvida, porque ele sabia que a avó de Esaú não é assim. Eu sou pai de Esaú, eu sou pai de Jacó. Eu conheço as vozes dos meus filhos. Não, sou eu mesmo, mas como é que foi tão rápido assim? Não, Deus enviou animal e eu consegui matar. Aí, está tudo bem, não tem problema. Daí então para eu comer. Comeu, mas no coração dele está ouvindo e disse: não, esse não pode ser Esaú, esse é Jacó, esse é Jacó. Comeu, mas disse: nós aproxima ainda aqui, para eu me certificar que é Esaú. Mas como a mãe já tinha trabalhado no plano, querem esse texto mais? Não querem poder. Como a mãe já tinha trabalhado, lhe vestiu a roupa de Esaú e dava cheiro de Esaú. Mano, você pode lavar com lixívia a tua roupa, o teu cheiro vai ficar lá. Pode lavar com a melhor lixívia do mundo. Vai entender? E a tua mulher, quando sentir cheiro, vai saber se é roupa do meu marido. O teu marido, quando sentir cheiro, vai saber se é roupa da minha mulher. Fechei, para não irmos o que for, mas até sua fé. Vamos dizer depois é mais que Elise, né? Ele tinha que viver no meio. O cheiro fica. O cheiro humano fica. Vamos na sintonia? Amém. Fica. Não é assim que os cães treinados conseguem descobrir aí tem corpo. Mesmo depois de ter acontecido, mas é a roupa que está lá. A mãe lhe vestiu a roupa de Esaú, então a roupa exaurava cheiro de Esaú. Mas não era o suficiente ter o cheiro de Esaú, porque Esaú é peludo. Eles meteram o quê? Pele de animal que a mãe matou. E o pai ouviu a voz e disse: a voz, essa voz é de Jacó, mas encosta ainda para eu cheirar. Quando ele se aproximou, o pai cheirou. Disse: não, o cheiro é de Esaú. Deixa ainda apalpar. Quando apalpou, disse: Jacó é careca, mas Esaú tem pelo. Mas aqui uma coisa que não está aí bem é que a voz é de Jacó, mas o cheiro, a roupa e o corpo é de Esaú. Isso me dá uma bela lição. Quando você chega nesse extremo de dúvida, não avance. Quando você está nesse extremo duvidando, está vendo? Uma coisa me indica que é certa, mas a outra está me indicar que algo não vai bem. Mano, coloca full stop, travão de mão, puxa mesmo. Diz ainda: vamos pausar para certificar. Porque não pode ter o cheiro de Esaú, corpo de Esaú e a voz não ser de Esaú. Alguma coisa está errada. Então, se Deus fala comigo assim, mas eu estou a ouvir alguma interferência, já estou a falar para alguém profeticamente, é porque alguma coisa não está aí bem. Então eu vou dar uma pausa para buscar mais a Deus. E se Isaac fosse um pouco além de dizer: vamos esperar mais um pouco, de certeza daria conta que aquele era Jacó, e Jacó não receberia a bênção de Esaú. Vamos entender como é que é. O pai conhece os filhos dele. E todos os pais aqui, mãe, conhecem os filhos. Podem estar tão a lutar, você sabe, aquele é Antônio, aquele é Pedro, aquele é a Joana. Podem estar muitas meninas, todas elas estão a chorar. Podem estar 4 meninas a chorar. Você sabe, aquele é a Joana. A Joana está a chorar porque a voz da Joana é aquela. Você não tem dúvida. Perdão. Você não tem dúvida. Sabe por que te leva a não ter dúvida? É o quê? Não entendi. Intimidade. Companheirismo. Intimidade e companheirismo. Parceria vem da convivência. Amém. De tanto conviver. Bom, acho que vocês também já conhecem a minha voz. Amém. Se não tiverem a ver o meu rosto, tiverem a ouvir uma mensagem e ver escrito no YouTube, Pastor Panzo,
Você vai olhar, não estou a ver a cara, mas estou a ouvir voz. É ele ou não é ele? A voz dele é fina, a voz dele não é grossa. E de facto a minha voz não é grossa. Já tentei imitar os que falam tão grosso. Tentei imitar uma mensagem, eu nem cheguei nem 10 minutos, acabei por mudar no meu tom. A convivência, estamos a entender? Estamos a falar de quê? Comunhão com o Espírito Santo, relacionamento. A convivência, esse relacionamento, a convivência diária é algo sobrenatural. Ok? Todos os meus sentidos, sobretudo o meu sensório no cérebro, eles captam. Não só captam a voz, mas até quando essa voz está a ser emitida, elas conseguem selecionar, elas conseguem diferenciar se é ou não é. Não apenas pela audição, até mesmo o corpo sente. Nunca vos aconteceu, né? O corpo até sente que não entrou, não é. Imitou. Estamos em sintonia? Amém. Então, se você quer conhecer a voz do Espírito Santo, você precisa ter um relacionamento, convivência com o Espírito Santo. Vou dar exemplo. Eu esqueço muito o nome dessa mulher, a melhor não dizer. Ela é essa que fez o filme O Quarto de Guerra. Será que todo mundo quase assistiu O Quarto de Guerra? Amém. Fez filme O Quarto de Guerra. É a semana passada? Acho que essa semana. Se a memória me falhou domingo, então, ao longo desses dias. Não, a semana passada. Eu acompanhei uma mensagem dela, assim, um trecho. E ela estava falando que me chamou a atenção. E agora o Espírito me trouxe esse exemplo. O pai dela ou foi pastor, homem da palavra. E ela, alguém de renome. E ele tem um irmão mais velho. Esse irmão é copy-paste do pai, é cópia e cola. É tão parecido com o pai, não apenas na cara, a estatura física. Ele é tão parecido com o pai até na voz. De tal maneira que quando ligassem para o pai, ele atendesse, ele conseguia fazer-se de pai. Não tem diferença a voz dele com a voz do pai, o corpo dele com o corpo do pai. Essa mulher, essa pastora, ela estava a dizer, disse, olha, quando eu estou a falar, ligo para o meu pai, o meu irmão atende, o primeiro minuto eu não dou conta que é meu irmão, eu penso que é meu pai. Mas depois de um minuto já sei que não é meu pai, é meu irmão. Por quê? Porque é o pai. Relacionamento que tem com o pai, a ponto de, por mais que o irmão tenta fingir-se ser o pai, ela consegue dar conta após um minuto que não é o pai. E ela contou, o irmão estava viajando, chegou no aeroporto, e o nome é igual do pai. Talvez esses pais te dão um nome igual do filho. Eu sou Manuel Panzo, então a Zé tinha que ser Manuel Panzo Júnior, sei lá, sei. Esses pais que dão filho nome igual. Então ele chegou no aeroporto, quando viram, a passagem dele era classe econômica. Oh, você é o senhor fulano de tal? Yes, I am. Sim, sou. Lhe deram classe executiva. Porque estavam pensando que é o pai. Lhe serviram, ele bem benefício. E ele foi à vontade. Quando desceu, disse, oh, como eu vou ser igual ao meu pai. Essa caminhada é longa, mas tudo isso aqui é fruto de intimidade. Quer dizer que o Espírito disse a Filipe conhecia a voz do Espírito Santo. Primeiro, Filipe sabia ouvir o Espírito Santo. Como lucro aqui, o lucro foi salvo. Vai comigo, Atos capítulo 13. Bom, nós nem chegamos na metade da nossa mensagem, já vamos terminar. Mas é mesmo assim, amém? Amém? As coisas de Deus são assim. Quando o Espírito Santo nos leva, nos leva. Capítulo 13, vamos ler versículo 1 a 3. Todos nós. Atos do Apóstolo, capítulo 13, versículo 1 a 3. Podemos ler? Havia 1, 2, 3. Havia na igreja de Antioquia profetas de Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene,
É Jesus que falou? Não. É Deus que falou? Não. Então voltamos no triângulo da Trindade. Estão entendendo? Amém. Quando chegarem essas coisas, você imagina aquele triângulo. Quando terminarmos isso, vou ter que ensinar mesmo a Trindade no seu todo. Amém? Disse o Espírito. Agora o que é que disse o Espírito Santo? Vamos lá? Separai-me agora para viver em salvo para a obra que tenho chamado. Verso 13. 3, perdão. Então me levando e me pondo sobre as mãos os despediram. Impondo sobre ele as mãos e fizeram o quê? Os despediram. Eles fizeram o que o Espírito Santo lhes disse. O Espírito Santo é que disse: separai-me Paulo e Barnabé, porque tem uma missão específica para Paulo e Barnabé. Se eu não conheço a voz do Espírito Santo, por mais que ele fale, eu não vou ouvir. E tal como dei o exemplo, se você quiser sintonizar a Rádio Eclésia, qual é a frequência? 97.5, certo? Rádio Eclésia, por exemplo. Bom, Rádio Kairos, qual é a frequência? 98.4, Rádio Kairos. Se eu quiser acompanhar um programa na Rádio Kairos, eu tenho que sintonizar a frequência 98.4. Imagine que eu queira acompanhar um programa na Rádio Kairos, cuja frequência é 98.4, eu vou sintonizar 97.4. Será que eu estarei a acompanhar a Rádio Kairos? Não. E se eu colocar 98.0, vou acompanhar a Rádio Kairos? Não. Porque eu não estou na mesma frequência com a Rádio Kairos. Eu até posso pegar o telefone e ligar, se tiver o número da Rádio Kairos, contar. Mas o que se passa convosco? Eu desejo acompanhar programas, estou ali, não estou a conseguir, não perguntar, você quer acompanhar, mas o nosso programa está no ar 24 sobre 24. É melhor o Senhor rever bem as tuas frequências. Qual é a frequência que você está? 98.0. Lógico, é por isso, porque a nossa frequência é FM 98.4. O que acontece conosco é isso. É que Deus está numa frequência e nós estamos numa outra frequência. E numa outra frequência nós apanhamos todas as outras vozes, exceto a de Deus. Nós podemos captar todas as outras, mas eu preciso saber qual é a frequência da voz divina. E nessa frequência, tudo que passa não escapa. Se eu sintonizar-me na frequência divina, então eu começo a captar o que Deus tem ou o que Ele está falando exatamente naquele momento. Tudo isso é fruto do que? Relacionamento. E quando não é Ele que está a falar, você como conhece vai dizer que este não é Deus. Porque o diabo fala. A nossa consciência também fala. Lembrem-se, eu falei que o diabo responde às orações. Amém. Quando estamos a falar sobre a importância de orar em língua. Você está a orar, Deus me dá o emprego. É o que aconteceu comigo. Fui claro convosco, né? Os irmãos que vêm na igreja da semana. Amém. Deus me dá emprego. O diabo ouviu. Vai ver. O que Deus vai me dar é grande. Eu vou antecipar, lhe dando uma coisa bem. Eu disse que o diabo também responde às orações. O diabo vai antecipar, respondendo a tua oração, te dando um emprego, que na verdade não é o emprego que Deus destinou para ti. Você logo na primeira, Deus respondeu a minha oração, glória a Deus, vou testemunhar. Perceba, dá os testemunhos. E você acaba de perder o melhor que Deus tinha por ti, porque o diabo fez que antecipou. Daqui a necessidade de Senhor, é isso que queres para mim? Oh, não é? Por causa disso, vamos abrir já parente, uma coisa é verdade, por causa disso, muitos de nós, deixa-se dizer, muitos de nós, acabamos de casar mulher alheia, que não era para nós nos casarmos. E acabamos de casar marido alheio, que não era para nós casarmos. É verdade! Você não me incluir, muitos de nós. Você não está para ouvir essas coisas. É verdade, pastor. Não entendeu, pastor?
esperem a mensagem do domingo. Domingo vamos falar sobre ação de graça, mas algo que eu vou tratar no domingo vai ser uma bênção para a igreja. Realmente está vindo uma grande bênção no domingo para essa igreja. Orem para mim, orem para minha família. Deus vai enxergar a força, aquilo que cansaço. Mais uma grande bênção vai se manifestar no domingo. Eu disse, por causa dessas coisas que às vezes nós não entendemos, muitos de nós inclusive, acabamos por casar a mulher que não era a mulher do teu destino. Calma. E acabamos de casar o homem que não era para ser nosso homem. Não estou a falar de pressa. Tem aqueles que é pressa. Está vendo, né? Pressa porque está pensando da casa da mãe, do pai, pressa porque está pensando a sobrar. Não estou a me referir de pressa. Você mesmo não está com pressa. Está vendo no tempo, no timing. E o diabo pega, te dá uma mulher. O diabo pega, te dá um marido. Quando o diabo pega, te dá, é para atrapalhar o teu destino. Amém. Agora, você está dizendo que e acaba que? Pode falar. Acaba mesmo sendo. Pô, acaba sendo mesmo, acaba até dar certo. Mas aqui o que é que está a imperar? É a misericórdia de Deus. E ao longo da caminhada, se você for sensível, você vai perceber, não era para ser. É? A questão não é já casou, estou a dizer, eu estou a vos explicar uma coisa, para que você entenda as coisas espirituais como funcionam. E alguns de vocês jovens, isso é prevenção. Depois você vai para o gabinete. Acaba ser sim, acaba. Ali já é misericórdia de Deus, Deus vai trabalhar. Tá vendo? Aquelas dádivas que ele via te dar com, vamos supor que seria o André e não o Antônio. Ainda bem que ele está. Então você acaba mesmo por receber, mas não tal como naquela proporção. Mas uma coisa aqui é verdade, vou deixar claro, é que ao longo da caminhada, se você for sensível, você vai perceber, eu acho que eu... Nunca ouviram alguém a falar sobre isso? Já? É. Tem muitos que se arrependem. É? A Bíblia não Deus, o Espírito Santo não mente. Vamos terminar de assunto. Vocês vão falar tudo. E alguns mesmo, depois acabam se separar. Conheci a história, por isso, não é por isso. Ao chegar lá agora me lembrei, conheci a história de alguém cujo sonho, ele viu uma mulher e disse, essa aqui é o destino da minha vida. Aí só que o destino da vida não deu certo. Só se olhava, sei que é destino, não sei quem atrasou, quem não atrasou, e a vida levou a distanciá-los. Onde ele foi, casou, onde ela foi também, casou. Vamos em sintonia. Passa semana, passa dia, passa semana, passa mês, passa ano. O João onde foi, não estava bem. A Maria também onde foi, não estava bem. Resultado final, o relacionamento com a Maria teve ruptura. Cada um foi para a vida dele. Maria e o Tiago acabaram por se separar. O João também onde ia, como as coisas não davam certo, o João disse, eu sabia, era Maria, era quem? A Maria, mas epa, pronto. O João também ali, ruptura. Cada um ficou no campo dele. Já tinham se passado mais de, sei lá, 20 anos, 15 anos, não me lembro taxativamente, mas nesse intervalo, entre 10 a 20 anos. E um dia, o João e Maria se encontraram de agonia. Ei, Maria, você anda onde? João, você também anda onde?
Epa, pela misericórdia, eu viajei, fui fazer minha vida, e ali onde fui, eu acabei me casando imediatamente. Acabei me casando. Oh, e como é que tá? Oh, epa, acabamos mesmo por me separar. Oh, e você, João? Oh, eu também acabei de me separar. Oh, você se separou? Eu também me separei. Maria, vem cá. Maria, ela me disse, João, vem cá. É uma história verídica. Não é utopia para os irmãos aqui, mas é uma história real. Então, ali onde foi, quebrou-se, aqui também onde foi, quebrou-se, os dois acabaram se cruzando. Aí o mundo vai dizer o destino lhes uniu, não é destino, o divino. Daí, quando falamos de línguas estranhas, existem certas coisas em nossas vidas, quando você tiver a procurar a confirmação, agora entendo porque o Espírito Santo me levou a falar sobre Isaac, Jacó e Esaú. Situação do gênero que eu disse, coloca stop, trava, tenha tempo, ora em língua, e se necessário, jejum, porque você está numa incerteza. Você está a ver alguns elementos que te garantem mas tem um que é chave, voz. A voz não é. Se a roupa cheira, a pele é, então espiritualmente já não entendo. Alguém pode usar minha roupa. Alguém pode fazer efeito de pele. Mas disfarçar a voz, por causa da intimidade, você não pode. Eu acredito ainda Jacó terá tentado imitar a voz de Esaú. Eu acredito. Porque se já vestiu a roupa do mano, pelo de cabras colocou, por que não tenta imitar a voz, sobretudo quando o pai está no vidar? Estamos a compreender? Então existem coisas que é necessário sair da dimensão natural e entrar na dimensão sobrenatural. A dimensão sobrenatural consiste em quê? Buscar Deus em mistério até o Espírito Santo confirmar. Eu não tenho pressa do sim, do não. Não tenho pressa de assinar a papelada do contrato. Domingo. Fechei a Bíblia para terminar. Domingo. A benção é grande. Domingo vem cedo. Okay. Domingo. Então sai daqui entendendo essas coisas. Não sei porque que Deus mandou falar. Ok? Existem esses carambios. Até hoje continuam a existir. Oxalá que você não seja. E se você já entrou, mano, aguenta só. E mano, aguenta. Há uma série, já terminei a mensagem, há uma série, eu acho que eu amo Deus, o Espírito Santo. Agora eu começo a entender. Há uma série que Deus me deu, que eu estava a trabalhar e deixei em pausa, por causa das outras séries que já existem. Estou a perguntar para ele me confirmar se vai ser depois desse que estamos a tratar dízimo, oferta, ação de graça e premissa. Não sei se vai ser. A série é intitulada, porque eu tenho outras falar sobre pontos da vida, a arte de amar. Calma aí. Tem uma série que é intitulada, acho que eu falei na terça, Minha Cruz, Meu Calvário. Falei na terça, né? Tem uma série que Deus me deu, estava a trabalhar. A série, o tema é Minha Cruz e Meu Calvário. Então, a esse tipo de situação, essa série responde: levarei eu também minha cruz, depuro uma coroa. Mas a gente também é a teimosia que me levou ali. Eu já estou cheio da mensagem de domingo aqui. Mas tem gente teimosa. É a teimosia que me levou a entrar nesse caminho. Conselho? Não faltou. Instrução? Não faltou. Orientação? Não faltou. Ela até a sofrer. Pastorinha. Não! Nós, pastor, sofremos.
Desculpa pela expressão, pastor Nhoia. Não se sinta mal. Mas o pastor às vezes não te fala assim na cara, mas na tua atrás diz, pastor Nhoia. Não! Isso aqui, vamos ouvir um pouco no domingo. Eu não sei porque algo me prende aqui. Já quis falar, vamos orar, mas algo está me prendendo. Provavelmente o Espírito Santo está a responder a oração de alguém. Ou está a divertir alguém. Não como ler, não colocar o texto. O Espírito Santo também adverte. Porque o Espírito Santo vê o perigo amanhã. E ele pode te advertir para te prevenir. Estamos a compreender? Então, se você estiver nessa do vai, não vai, estás a perceber, alguma coisa está a indicar é Jacó e a outra está a indicar é Esaú, mas o que você quer é Esaú, não é Jacó. Então pare, só que pausa não significa que é ponto final. Pausa é apenas um momento de descanso para certificar-se de que o que aparenta ser Esaú, mas com um eco de Jacó, é efetivamente Jacó que está com alguma gripe, por isso é que a voz está a sair, ou é Esaú que está com uma gripe, por isso é que a voz está a sair de Jacó, ou então é um Jacó que se disfarçou de Esaú. Temos que ter atenção. Falei isso, nós temos ouvido muita gente com muito lamento, não aqui nessa igreja, mas já ouvi histórias, gente com muito lamento. E aí vem, se eu soubesse. Nunca ouviram, né? Já. Se eu soubesse. Só que quando alguém está a dizer se eu soubesse, aí eu não sou levarei. Mano, jovem, carrega sobre essa cruz. E termino com uma história que já contei aqui, que o pastor já nos contou. Então, no cemitério, a enterrar o Senhor. Vai falar quem está a enterrar quem? Já fechei a Bíblia. Eu como gravo, deixa eu já colocar pausa também. Gravei já, acabou minha mensagem. Ao enterrar o Senhor, a irmã da igreja. Tu vai falar que a irmã é de quê? Da igreja. E a igreja cheia mandeira branca. Assim mesmo que a terra está a entrar. Você como viúva, como é que fica? Vou com ele, pelo me atirar. Não é assim. As pessoas têm que te agarrar. Nós os homens ainda ficam calmos, né? Se a mulher que for, foi bom. Você mandou ir no óbito. Mas a viúva, não. A viúva ou vai desmaiar, ou vai dizer vou com ele, quero me atirar. Aí tem que segurar aqui, tem que preparar já aquele perfume, se desmaiar, né? Para pôr um cheirinho. Essa, assim que está com a terra, à medida que a terra está a avançar, a dizer, livre estou, livre estou. Aí ela está a dizer, fui liberto. Você vai entender que essa mulher, a única coisa que teve nesse relacionamento é a palavra, até a morte. Porque ao longo da jornada ela já entendeu que não tem saída. Como lhe deixar? Deus está falando com alguém. Você não seja aquele que vai começar a orar, Deus me leva. Quando você for morrer, você vai dizer, Deus me leva. Não, não tem permissão. Aí eu sou levarei. Irmãos em Cristo, termino. Isso é bom. Nós vimos que
que são coisas que nos levam a rir. Mas dentro dessas coisas existem lições profundas da tua e da minha vida. Amém. Porque o Espírito de Deus Amém. procura ter relacionamento, procura conhecer a voz. A voz do Espírito Santo não é do dia para a noite que você vai conhecer. Tal como aqui na igreja, eu comecei a conhecer quando eu cheguei, agora estou a fazer 3 anos, comecei a conhecer a voz de cada um de vocês, salvo os novos que vieram me encontrar. Mas eu comecei a conhecer a voz de cada um de tal maneira que se alguém liga para mim, fora do número está gravado, ainda que seja com um número desconhecido, que não está registrado, logo pela a primeira impressão da voz já começa a me soar. Se trata da Kéfora. Ela me ligou há 2 semanas, né? Com um número de alguém que veio ter comigo. Então logo eu disse: Kéfora, esse não é teu número assim, pastor, é de alguém. É porque por causa da voz, o tempo que já estou ali pastorear, já consigo identificar a voz dela. Então pode existir uma fé de Kéfora, mas já vou conseguir perceber, não é minha ovelha. Sabe por quê? Porque até já sei como é que ela faz as nuances da voz dela. Isso é as ondas, sobe e desce. Estão a perceber? Amém. Fruto de que? Da convivência. Nenhuma irmã vai mentir que é Kéfora. Pode tentar imitar a voz, meter lá alguma coisa, uma fada, vai ser difícil. Então procura conhecer a voz do Espírito Santo e você vai saber que este não é ele que está falando. Amém? Onde você está, baixa a tua cabeça, eu 30 segundos, fale com Deus. Talvez você precisa falar: Deus, ajuda-me a prevenir e cair na armadilha, no erro, sobretudo essas coisas que trouxemos nesses últimos minutos. Você precisa dizer: Deus, ajuda-me a conhecer a tua voz, quero conhecer a tua voz, quero caminhar contigo, quero me relacionar. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, obrigado a forma como o Senhor nos levou. Realmente, Deus, nem pela metade do que temos traçado, mas louvamos em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus fala. Obrigado por ter falado conosco. Pai, ajuda inclusive a mim a saber diferenciar Jacó de Esaú. E onde houver dúvida, Senhor, que eu pare. Senhor meu Deus, que eu ouça a voz do Espírito Santo mais do que a voz dos homens. Que o nível da voz do Espírito Santo ao meu coração, aos meus ouvidos espirituais como os ouvidos naturais, seja maior do que o nível das vozes humanas ou de outras vozes. Quero me envolver contigo, querido Espírito Santo, profundamente, como falaste a Filipe, como falaste na igreja de Antioquia, aos apóstolos, aos mestres e profetas. Espírito Santo, fale, não apenas fale a mim, mas que eu saiba sintonizar a frequência certa para captar as mensagens. Quero ter a comunhão, koinonia, companheirismo, parceria, intimidade, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Ok, aplausos então para o Senhor Jesus. Você aprendeu alguma coisa? Amém. Foi proveitoso? Amém. Antes das ofertas, rapidinho, irmãos em Cristo Jesus, amanhã é sexta no altar. Eu estou um pouco apertado e só fico livre, provavelmente sábado, por uma questão. Mas eu acho que o irmão Nelito estará, ele vai fazer trabalho no meu gabinete, estará. Presumo eu estar aqui 12 horas ou então a partir das 14. Se eu não consigo 12, é a partir das 14 que eu venho para sexta no altar. Então, mas o irmão estará aqui, as portas estão abertas para aqueles que quiserem orar. Mas já a partir da outra semana eu já estarei aqui a gás, como de hábito, 5 horas já cheguei. Temos 2 irmãs que têm infelicidade, passamento físico. A irmã Marlene Alberto e a Elisandra, a mãe delas, a mamãe Hilda, a mamãe ainda perdeu o pai, ou seja, o avô da Marlene e da Elisandra já não está mais em vida. O óbito está ali no bairro Ruiz,
O passamento físico foi hoje às 6, o senhor esteve doente e teve uma crise cardíaca, então acabou de partir. E como temos ensinado a igreja, de chorar com aqueles que estão a chorar e nos alegrar com aqueles que estão a se alegrar. Deixa-me fazer uma pergunta. Quantos conseguiram falar com o irmão Nelo e a irmã Natália para dar um consolo? Quantos? Ok, Deus vos abençoe. Eu sei que muitos não conseguiram se fazer presente. Eu reconheço que esse óbito está no bairro Is. Provavelmente seja difícil para muitos por causa do meio de transporte. Mas nós vamos comunicar à igreja quando será o funeral e também vamos tirar oferta de condolência. Saiba que a oferta de condolência é apenas símbolo. O símbolo não está no valor. Amém? E se você tiver maior valor, não tem problema. Porque é de Chiquila. Hoje eles, elas, amanhã nós. Por outro, a nossa irmã do protocolo, do Ministério do Protocolo, a irmã Mati Cadila, ela também perdeu o avô. E o óbito está na Chicala. Aqui mesmo, Chicala, está o óbito. Nem a Marlene, nem ela. Não, a Marlene falei porque ela mandou mensagem, tomei conhecimento. O da irmã Madi, depois é que a secretária me comunicou, então não consegui ainda falar, nem muito menos fiquei falar com a mamãe Hilda para saber o programa e também a irmã Madi. Então vamos ver ainda esta noite, eu vou tentar entrar em comunicação com eles. Vamos ligar para nossas irmãs, consolá-las e vamos orar também por elas. Amém? Porque eu percebi uma coisa, ultimamente na igreja, muita gente está a perder familiares. Mas, se esses familiares estão a ser despachados por cada oração, glória a Deus por isso. Alguns têm que ser. Para o teu bem, alguém tem que partir. Você entende as coisas espirituais. Na tua família está boa. Na minha, uns estão na lista, tem que ir. Aqueles é tipo, está bem Faraó. Sai daqui também com essa lição. Deixa que Deus fala. Está bem Faraó. Faraó não larga os israelitas a menos que ele perca o primogênito. Quando ele perdeu o primogênito e todos os egípcios perderam o primogênito até dos animais, o Faraó vai dizer, não pode mais, podem ir. Existem situações na tua, na minha vida, se alguns não forem despachados, nós não viveremos em paz. Os teus filhos não terão paz. Os teus netos, bisnetos não terão paz. A estes, se as orações estão lhes despachar, lhes enterra na paz, diz mesmo livre, estou. Amém? Uma vez na minha família enterramos alguém, eu enterrei com gosto. Eu estava a enterrar e os irmãos da série que estavam comigo, os pastores, sabiam que o pastor Paulo está enterrado com gosto. Você não pode ali complicar a vida das pessoas, mas tem que estar ali, por tua causa mesmo, você estagnar todas as vidas. As pessoas que podem te ajudar, te dar cargo, você compensa complicar a vida deles. A esses não é de piedade, é pedir Deus justiça. E a justiça de Deus, quando cai, é alguns começarem a ir embora. Como humano, eu vou te chorar com dor, mas como espiritual, estou a dizer obrigado, porque é uma vitória. E os outros que estão na lista também têm que ir embora. Sabe por quê? Talvez isso sirva de lição para mim. Sabe por quê? A primeira coisa que o mundo satânico faz é tu a falar, não, temos que ir embora, já é cedo. Pode falar. Amém. Você tem problema, não os outros. Temos mulher, filho, temos marido. Ainda vamos pagar táxi. Mas seja a lição, dê-me só um minuto. Estava dizendo aqui. O mundo das trevas, o mundo satânico, a primeira coisa que faz é tirar o coração da pessoa. Amém. A tua mãe, o teu pai é bruxo e tirar o coração, ele não te olha como filho, não te olha como filha, te olha como bicho. Não, isso é certo. Se a tua mãe for feiticeira e você é vítima, sentimento da mãe. Aquela série que nós pregamos, o profético e a fé. Vamos comer nossos filhos.
Primeiro o teu, depois o meu. Uma mãe que tem amor por filho vai dizer, já que você me trouxe ideia, vamos dar começar pelo teu filho. Estamos em sintonia. É real. Como é que você me dá a ideia? Começamos comigo. Como é que começar com o teu? Por isso que quando chegou na hora do filho dele, ele disse, não, guarda o meu filho. O inimigo tira o coração do pai, tira o coração da mãe. Não tem sensibilidade. Quanto mais está ela sofrendo, maior a alegria para ela. Só que nós somos tão sensíveis espiritualmente. Na espiritualidade, alguém disse assim, e meu irmão que está fora me mandou esse trecho de mensagem, está em francês alguém a pregar, e aqui já vos ensinei. Ele diz assim, eu vou te honrar como pai, como minha mãe, como tio, eu vou te honrar nesse mundo natural, vou te honrar, vou te dar de comer, mas espiritualmente eu vou te bater. Amém. Eu não vou te bater assim, te ofender, feiticeira, bruxo, você que está prejudicando a minha vida, estou parado. Aqui, com sabedoria, vou te atender, mas no joelho, xagamama, vou te dar. E ao te dar, se é para você ir, vai na paz. Pelo menos eu fico livre, meus filhos, meus netos estarão livres, são meus netos, você vai. Falei bem. Amém. Último anúncio. Dia 24, a mulher tem um culto rotativo na café. Levar ação de graça. Amém? Amém. Agora fica em pé. Pega a tua oferta, o teu dízimo. Vamos orar de uma única